bem-vindos a mais um episódio da série Diálogos no Terreiro. E no episódio de hoje traremos a juventude no terreiro. E com a gente, quem está sentado ao meu lado, para falar um pouco das experiências, do conhecimento e da vida, é Iago Komuti. Ele que é tarólogo, trabalhador na consulta oracular, ele que é praticante e neto de W.W. de Mata e Silva, ele que é um artista, restaurador de obras religiosas e também graduando em engenharia pela IBMR. Eu gostaria de apresentar a vocês Iago Komuti. Um chão do diálogo, não posso começar sem pedir a devida bênção. Ao nosso Pai Oxalá, a Deus e aos orixás que assim nos guiam e conduzem. E assim, dou boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para aqueles que são de boa tarde e bom dia para todos que estão, permanecerão, tentarão e são de bom dia. Peço licença para aqueles que por aqui passaram, que aqui estão e aqueles que por aqui irão passar. Aos mais velhos, a nossa ancestralidade, aos adultos, aos jovens e às crianças, que tão lindamente doces colorem, correm, vibram, brincam o movimento do nosso viver. Obrigado a todos pela oportunidade. Agradeço ao Victor pela oportunidade de estar aqui participando desse diálogo. Eu acho muito importante isso para o nosso cenário, não só umbandista, mas o cenário de todas as religiões afro. Eu acho importante a gente ter esse diálogo e ter essa abertura de comunicação para levar para toda a juventude, para todas as idades, sobre um pouco mais sobre a nossa vivência dentro da religião, né? Eu que já estou pelo menos em torno de 8 a 10 anos dentro dessa umbanda de todos nós, que cada dia mais me surpreendo com o que essa religião não só me ensina, mas com o que a espiritualidade traz. Iago, é muito bom ter você com a gente aqui, falando um pouco, trazendo as suas experiências, e eu queria já começar perguntando para você, nesse diálogo no terreiro, como que é para você, tão jovem, já estar aí caminhando na dirigência, na gestão de uma casa religiosa, de uma casa espírita, de um terreiro, com tamanha responsabilidade, imaginando que, pensando na juventude, como é caracterizada por muita gente aí, que a juventude ela não quer nada, a juventude é irresponsável. Então, eu gostaria que você falasse um pouco de como que é essa experiência para você, de tão jovem, estar aí na direção e nesse caminho. Victor, é uma questão muito delicada, né? Quando foi me dado essa indulgência de ser dirigente, de ser santé, né? Porque pai de santo eu não sou, eu até brinco com meus filhos que eu não tenho filhos santos, né? E não posso jamais ser um pai de um orixá, né? Nós somos matéria. Então, quando foi me dado esse cacife, eu tive que lembrar de uma palavra muito sábia que eu escutei da boca de meu pai de santo, né? O pai de santé, o dirigente, ele é o primeiro que serve. Ele é o que se entrega, é o que se doa. É o primeiro a chegar e o último a sair. É o que faz a mesa e prepara para os próximos. E aí, quando eu chego nessa idade, eu tenho 27 anos, e pego uma dirigência de uma casa, né? Isso é me concedido de uma forma tão extraordinária, tudo aconteceu de uma forma divina, vamos colocar desse modo. Eu me questionei muitas vezes por conta desse questionamento que a própria sociedade faz, né? Tão jovem, que experiência pode trazer, que ensinamento pode trazer, o que pode somar, os próprios preconceitos que a sociedade levanta. E aí eu lembrei que eu sou um aprendiz eterno. A posição, ela não te dá autoridade, mas te cobra que você aprenda mais do que os outros. É uma troca eterna. E quando eu entendi isso, o jugo se tornou mais doce. Pois no início era uma cobrança interna, que não vou dizer que não exista hoje,
muito dura, muito maçante, porque você cobra a uma pessoa de 27 anos a sabedoria de um homem de 100, a força do homem de 15, a esperteza do homem de 50 e a maturidade de um homem que leu todas as grandes obras do mundo. Porque você vai guiar mentes, guiar pessoas, vai ser o conselheiro, vai ser o colo, vai ser a mão. Por isso, pai, né? Então, quando eu entendi isso, me coloquei nessa posição, também sempre deixando muito claro para meus filhos que eu sou humano, eu não sou divino, a função não me torna divino, me possibilitou que o jugo se tornasse mais doce. E aí eu deixo até um conselho para aqueles que hoje, muitas das vezes, têm medo do cargo. Orixá prepara, guia prepara. O galo canta de formas diferentes para cada um, mas ele canta na hora correta. Tenha fé em si, vá com o coração brando, vá com o simbolismo da Umbanda, que é a caridade. Que a caridade é você se dar como terra, é você se doar sem medidas, é você ser fértil para poder fazer os outros fertilizarem cada dia mais. Para que você não seja o exaltado, mas sim aquele que prepara o caminho para que os outros possam exaltar. Eu acho que esse é o principal conselho. E é o que hoje eu vejo um pouco desse cargo ao qual foi me confiado. Cada dia uma nova experiência, cada dia um novo aprendizado. Olha que aprendizado eu estou tendo aqui hoje. E trazendo a tenda espírita, a tenda umbanda, esotérica, Pai Guiné, eu gostaria que você falasse da importância da juventude, pensando-se espiritualmente, pensando filosoficamente, pensando enquanto energia, que a juventude ela tem naquele instante uma grande energia, e pensando também, você traz muito a questão do aprendizado. Então, a importância dessa juventude, desses movimentos jovens dentro das religiões, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é o que a gente precisa cada vez mais. A juventude, o cenário da juventude hoje na religião, não só de Umbanda, mas de todas as religiões de matrizes africanas, e podemos colocar também nas religiões cristãs, é de suma importância. Elas estão trazendo um frescor, um novo olhar para dentro da nossa religião. Por muito tempo, a Umbanda foi oculta, o Candomblé foi oculto, os segredos eram velados, passados em cantigas, passados em palavras. Hoje estamos vivendo num cenário em que a partilha cada vez mais está sendo importante. A partilha de eu partilhar com você o meu axé. Esse, de repente, não é o significado de Umbanda? Esse, de repente, não é o significado de religião? Religião significa relicário, que é uma coisa sigilosa, é algo divino que é resguardado. Mas o resguardado não é o oculto, é o que é protegido. Então devemos ter essa juventude dentro dos nossos terreiros, né? Ainda mais com a imersão que estamos tendo no mundo digital cada dia mais, que a juventude traz, isso é muito importante. Importante também para desconstruir a forma como construíram a nossa religião durante anos. Por anos, os terreiros foram banalizados, por anos fomos perseguidos, por anos fomos malditos, por uma leitura totalmente errônea, uma leitura totalmente mal feita. E hoje estamos vendo a realidade do terreiro expostas em todas as mídias sociais. Estamos falando em questões de plataformas, estamos falando em questões de sites, estamos falando até mesmo no convívio. As pessoas, por conta dessa imersão, estão tendo coragem de levantar a bandeira e falar: sou umbandista, sou candomblecista, sou espírita, sou do catimbó, sou da Jurema Sagrada. Isso é importante. Se formos checar os dados do IBGE anos atrás, muitas pessoas das nossas religiões se declaravam simplesmente cristãs, com medo das opressões. E a juventude venceu essa barreira. Mostrou que a nossa religião é muito mais amor, caridade, doação, entrega e um compromisso fiel. Então a juventude dentro do terreiro,
ela trouxe uma nova imagem para aqueles que já estavam e está conseguindo quebrar muitas barreiras, né? E eu acho importante essa juventude estar, mas gosto muito de ressaltar, estar por boas mãos, estar com bons guias, bons mentores, não só da questão espiritual, mas da questão terrena. Bons sacerdotes, bons líderes religiosos, para que possam guiar, para que a gente possa ter cada dia mais um espaço de culto, um espaço de palavra, um espaço de atuação dentro da sociedade, né? Os terreiros de candomblé eram espaços sociais, dedicados àquela comunidade, como os terreiros de Umbanda também são. Quem nunca, quando criança, passou por uma benzedeira, tomou uma boa benzida, ou muitas das vezes tomou aquele velho chazinho da preta velha? Então, por que ocultar o que nos faz bem? Por que renegar o que nos constrói e nos fez ser o que é hoje? O que deu os pilares da sociedade brasileira e carioca, principalmente. Então, esse é o cenário que eu vejo hoje para a juventude. Um cenário que está rompendo barreiras, um cenário que está trazendo frescor, um cenário que está trazendo uma nova face para a nossa religião. Você fala em amor e comprometimento. E aí eu gostaria de te perguntar, que pensando-se no terreiro como esse espaço de amor e comprometimento, pensar enquanto jovem, enquanto adulto, que se comprometer também é se educar. Então eu queria que você falasse um pouco da importância da educação, a importância da pesquisa, do aprendizado, da leitura, porque às vezes a gente vê que muitas das vezes, como você disse, a imagem do terreiro, seja de Umbanda, Candomblé, Queto, Nagô, a imagem do terreiro não tem essa imagem de um espaço de conhecimento, um espaço de produção de saber, um espaço de estudo, de busca e de pesquisa. Então, muitas das vezes é apenas um espaço onde a gente busca melhorar da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual. Então, eu gostaria que você falasse um pouco também dessa importância que dentro desse comprometimento, e esse comprometimento que leva ao amor, é importante a gente estudar. Você me fez uma pergunta que eu, como neto de Santé, de um escritor, tenho que defender principalmente a educação. A educação ela é de suma importância. Isso não só para a religião, isso para todos os cenários da vida. Dentro do terreiro de Umbanda, hoje temos grandes escritores, grandes historiadores, grandes sacerdotes que tentam cada dia mais trazer conteúdos, explicações e dados históricos sobre a nossa religião. O próprio exemplo é o meu querido avô, da Mata Silva, que trouxe tantos livros utilizando como dados outros livros de grande peso. Temos também o Sarraceni, que lançou livros há pouco tempo. Temos também livros do Hugo, e assim se vai. E aí eu questiono muito que a leitura ela é primordial. Se você está em qualquer canto, se você está em qualquer tipo de ação, o entender o que você faz é essencial. A cultura de entender a profundo o que está se dizendo é essencial. No terreiros de Umbanda, terreiros de Candomblé, Quimbanda, Catimbó, muitas das vezes essa educação era passada oralmente. Muitas das vezes ela era passada pelo exemplo. Muitas das vezes ela era passada pela cultura. Os terreiros eram seios familiares, onde não havia distinção. Você aprendia com o mais velho. Você não aprendia somente do culto, mas você aprendia também da cultura iorubá. Você aprendia sobre as lendas iorubá. Você aprendia o peso e o significado dessas lendas. Dentro da Umbanda, você aprendia com as próprias entidades, deixando características essas histórias e as importâncias magísticas e as importâncias culturais que elas traziam do seu passado, da sua religião, da sua representatividade enquanto matéria. Então,
como dizer que dentro do candomblé e na Umbanda não há educação. Pelo contrário, eu creio que possa ser as religiões que mais têm a educação e a cultura em volta dela. Não menosprezando as outras, mas porque essa cultura ela é passada ao próximo. Ela não tem barreiras. Todos aqueles que têm o querer encontram essa cultura. Então, hoje eu questiono muito porque eu vejo a juventude levantando essas bandeiras. De falar assim, mas por quê? Querer a resposta dos porquês. E ir atrás desses porquês não somente na palavra de seus dirigentes, na palavra de seu mais velho, mas também pela pesquisa, mas também pelos dados históricos, né? Quando você entende a doutrina do seu terreiro, a doutrina da sua família espiritual, seja Jeje, seja Nagô, seja Angola, seja Gomeia, seja Umbanda, você consegue se identificar e se caracterizar dentro daquela doutrina. E essa educação é profunda. Eu gosto muito de, muitas vezes falo para os meus filhos, né? Olhe bem para um preto velho. A simplicidade na voz, mesmo com palavras errôneas, mas trazendo uma sabedoria por trás de cada uma dessas palavras. Veja dentro do brado do caboclo os mantras fluídicos que trazem a cura. Observa no sorriso da criança que traz a cura através de chá, traz a cura através de benzimentos também, através daquele sorriso simples. Então, a cultura está em todos os detalhes dentro da religião, principalmente na Umbanda, que sofreu tantas influências. Quando você enxerga uma Nossa Senhora da Imaculada Conceição, entende que a representatividade dela para a gente, o bandista, é Oxum. Você entende os parâmetros que levaram a isso ocorrer. Por quê? Somente características ou também dados históricos? Porque Nossa Senhora Aparecida, que nasceu de dentro de um rio, aquela imagem é vista como Oxum. Então, essa educação, esse querer, esse buscar, ele é muito importante. Ele é importante para o crescimento não só intelectual, mas também para o crescimento espiritual. Porque começa a te criar filtros, começa a te podar, começa a te crescer como indivíduo e pessoa. No convívio social, principalmente por conta daquele grupo ao qual você convive, o respeito ao mais velho. Como também no convívio do escutar, do aprender, do questionar nos momentos certos e oportunos, do querer buscar. Isso é importante. Então, eu acho que a educação em si e o intelecto, eles são base da nossa religião. São base. Você senta com o pai de santo de candomblé, um chamado Babalorixá, conversa com ele, em suas falas, ele traz todos os detalhes da convivência com o estudo do orixá. Não só na cultura rica, mas nas palavras, nos verbos, no dialeto, na postura, na educação. E eu pergunto, o exemplo não é uma das maiores educações? Se a gente começar a olhar desse modo, eu acho que muitos pensamentos vão cair, né, Vitor? Pensar hoje, você falou em pensamento, eu já penso aqui. Pensar hoje formas de mudar essa imagem, essa narrativa, poder realmente trazer a real e a original imagem e conceito que é a Umbanda, que é o terreiro. Como que a juventude pode contribuir nessa mudança, nessa nova, quando eu digo nova, na realidade, nessa linguagem que para chegar no outro jovem, para também trazer essa transformação do mais velho, para entender que a gente vive aí ainda toda essa intolerância e violência religiosa e em sua grande partida essa grande violência está direcionada, é interseccional, está direcionada aí para quem? Para as religiões de matriz africana. Então, como
e a importância dessa juventude nesses movimentos de novos diálogos, de trazer a real representatividade que o terreiro tem na vida e no cotidiano de cada um de nós. Como que você vê isso e como que existe as possibilidades para que isso aconteça? A juventude, ela cada dia mais proporciona que tenhamos voz. Quantas casas de religião, quantos terreiros eram agredidos, massacrados, quantos irmãos de fé eram perseguidos e não tínhamos a visão e nem deslumbrávamos esse cenário. Hoje, por conta da tecnologia, por conta da voz da juventude, trazendo essa tecnologia até nós, eles estão dando essa voz. Eles não estão passando por esse cenário de uma forma de silêncio, como muitas das vezes os mais velhos estavam passando por culturas passadas. Se a gente for parar para pensar, as religiões de matriz africana, não precisamos nem ir muito longe, daqui a uns 60, 70 anos atrás, tinha que dar parte dentro da polícia, tinha que ir até os direitos cívicos para poder dizer que você era praticante da religião. Se você fosse pego numa encruzilhada arriando um padê para Exu, você poderia ser preso. Então essas pessoas mais velhas já vêm dessa cultura. Então eles achavam que tudo aquilo tinha que se passar em silêncio. E hoje a juventude diz que esse cenário é não. A juventude levanta essa bandeira que nós devemos ter o nosso espaço, sim. Nosso espaço de fala, nosso espaço político também, nosso espaço de cultura e nosso espaço de visão. Hoje a juventude mostra a vivência dentro do terreiro de modos simples. Vemos pessoas andando nas ruas com camisetas, eu amo Exu. Como vemos carros passando na rua, Exu que me deu, Maria Padilha que me deu, e assim se vai. Pessoas que têm a coragem de levantar a bandeira, elas estão sendo quem quebra essas correntes. E isso tudo por conta dessa juventude que bate na tecla, que os tempos mudaram e tem que mudar. Uma juventude que está indo às ruas, uma juventude que está colocando nas mídias sociais, procurando o seu direito. Uma juventude que bate no peito e não esconde a sua religião. Quantas vezes passávamos pelas ruas e não identificávamos terreiros, não identificávamos casas de axé. Aqueles que eram conhecedores da religião conseguiam ver por uma coisa ou outra, mas muitas das vezes era ocultado, com medo da perseguição. E hoje você vê que os novos dirigentes, os novos sacerdotes, os mais novos, eles não têm esse medo. Quantas vezes a gente passa a ver e ler axé? Quantas vezes a gente passa e vê tenda de umbanda? Quantas vezes passamos e vemos centros espíritas, casas de religiões estampadas? Quantas vezes lutamos pelo nosso cenário de fala? E isso cada dia mais está crescendo. Hoje, muitas das vezes no cenário, até mesmo dentro das escolas, já temos professores, educadores de novas gerações trazendo sobre a nossa religião. Já temos filósofos falando sobre a nossa religião abertamente. E eu acho muito irônico, pois a música popular brasileira sempre citou a nossa religião. Ou seja, como moeda, ela servia, mas como roupa, não. Como moeda, ela era linda, ela trazia uma essência verdadeiramente brasileira. Ver a Gal cantar sobre Mãe Menininha, ver a própria Betânia falar sobre Oiá, mas vestir a roupa, você falar que você é da religião, demorou. Mesmo tantos famosos, tantas pessoas com nome, com força de influência, levantando a bandeira que era da religião, eram de alguma forma oprimidas. E a juventude veio quebrando isso tudo. Veio dizendo, eu carrego Exu, eu tenho caminho de Odé, eu tenho caminho de Oxóssi, eu sou de Ogum, eu vou pedir licença para poder falar. Trazendo as culturas do terreiro,
quebrando as intolerâncias e quebrando os intolerantes. Quantas vezes, dentro de religiões que pregam a irmandade, éramos perseguidos? E Chico já pregava, né? O religioso de verdade não tem tempo de julgar outra religião. E esse é o cenário de hoje. Se todos dermos a mão, vamos seguir avante. Eu não sou diferente de você. Não é porque o teu Jesus para mim é Oxalá, o Lumário. Somos iguais. Temos direitos iguais. Você professa a sua fé de uma forma, eu professo a minha de outra. Mas todos nós, todas as fés, permitem que chegamos ao divino. Pensando ainda na juventude e pensando o quanto é necessário, enquanto jovens, um seio, um acolhimento familiar do coletivo, eu queria que você falasse um pouco dessa importância dentro do terreiro, que também é um espaço de acolhimento, também é um espaço familiar. Então, a importância de que isso se mantenha cada vez mais e que também esse jovem, essa juventude que queira, porque vivemos num país laico, então não necessariamente a família, os pais, os irmãos seguem a mesma religião, mas que esses irmãos, pais e irmãs possam de alguma forma estar ali acolhendo e respeitando essa escolha e também motivando para a sua continuidade. Então, qual é a importância? Como que você vê isso? O que você pode dizer para a gente assim, da importância dessa energia de afeto que um familiar pode promover para que esse jovem esteja com o pé fincado no chão de terra do terreiro e que para que ele também entenda que nesse terreiro esse espaço é um espaço familiar, um espaço de família e de acolhimento, e que aqueles que ali estão também são irmãos dele. A cultura de terreiro, essa cultura familiar, para a juventude, ela foi essencial. Em um momento em que o levantar bandeiras é muito bom e importante, ele ao mesmo tempo é opressor. Hoje temos uma quantidade infinita de pessoas com o poder na mão. E o jovem encontrar um lugar onde ele se sinta confortável, onde ele se sinta seguro, onde ele se sinta acolhido pelo que ele é, por quem ele é importante. Eu sempre falo que o terreiro é um corpo. Quando a cabeça está boa, todos os órgãos e membros estarão bons. Então, quando você tem um corpo mediúnico, quando você tem uma família de terreiro consolidada na verdade do amor, você tem um ambiente de acolhimento para esse jovem. Um local onde esse jovem ele entenda que não existirá julgamento nem preconceito. Haverá compreensão e haverá também a orientação no que for cabível. Eu costumo dizer uma frase que eu escutei há muito tempo de um preto velho, em que ele dizia: meu filho, quem é afagador dos filhos da terra é o preto velho. E ele falou de uma forma em que eu posso caracterizar de outra forma, também muito simples. O psicólogo do necessitado é a espiritualidade. Então, se eu estou na espiritualidade, eu tenho que fazer valer o que a espiritualidade me ensina. Ser colo, ser seio, ser caridade, ser humildade. E acolher essa juventude. Eu acho que no cenário que vivemos atual, em que todos têm o direito de esticar o dedo e julgar, poucos esquecem que quando eu levanto 1, 3 me apontam. Principalmente dentro do cenário familiar, de forma totalmente agressiva, pensar que um pai e uma mãe que geraram, ou até mesmo não só gerando, mas criaram, cultivaram o amor, o acolhimento, ensinaram aquele ser, deram a formação intelectual e a formação de caráter,
fazer essa agressão pelas diferenças de fé. Ele põe em queda tudo que ele ensinou para aquele ser. Ele põe em queda tudo que ele acreditou como educação e como certo. Porque o filho, ele é o espelho do pai, mas com características próprias e individuais. Então, se o filho procura a religião como afago, ele teve dentro de casa o ensinamento de buscar o afago. Mas se ele não foi buscar o afago na Bíblia, foi buscar o afago no consulta com guia, foi buscar o afago nas ervas que a Jurema nos dá, se foi buscar o afago através da fumaça do cachimbo de um preto velho ou a fumaça do charuto de um caboclo, qual a diferença? O amor é o mesmo, né? Eu acho que a própria palavra chamada mandamento, né? Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, e honrai pai e mãe, ela também tem duplo sentido. Pai, mãe, honre seu filho. Respeite seu filho. Porque a única coisa que fica nessa terra, é o que você semeia dentro do coração dos outros. A única coisa que fica nessa terra é as boas lembranças, é os bons fundamentos que você deixa para o próximo. Então, pai, que tem o seu filho com diferença de fé dentro de casa, acolhe. Ame-o, porque ele é uma característica, um pedaço seu. Ele será o que dará continuidade a tudo que você tem de melhor dentro daquele ser. Então não julgue, abrace-o. A fé é uma forma de crer sem ver. A religião, ela é uma forma diversa de chegar à espiritualidade. Então, entenda, a tua religião, ou a religião que for, prega um amor. Amor ao próximo. Levante esse amor ao próximo como tudo. Você falou em amor ao próximo, né? E aí me vem logo num rompante, como que esse jovem, como que esse adulto, como que esse idoso hoje, ele constitui esse amor ao próximo, entendendo que você tem que amar ao próximo como a si mesmo. E como que ele anda se amando? Que amor é esse que ele tem por ele mesmo? E como que o terreiro, ele pode ser também esse fruto, essa promoção, essa produção de amor, para que ele possa também perceber como que ele pode se amar mais. Porque na realidade que a gente atualmente vive, 2024, muitos de nós estamos adoecendo mentalmente, emocionalmente, e muitas das vezes porque a gente está aí no sentido inverso ao se amar e até mesmo a ideia do amor. Então eu queria que você falasse um pouco desse chão de terreiro enquanto esse produtor de amor e essa escola que ensina a se amar e amar ao próximo. O terreiro, ele é uma escola de amor. As próprias ditas lendas, que não são lendas, dos próprios orixás, mostram que até essas divindades também tiveram as suas falhas enquanto vestiram da roupagem carnal. E quando conseguimos enxergar dentro de nós que enquanto homem somos falhos, podemos nos amar. A sociedade, ela por muitos anos cobrou perfeição. O homem é o que provém, a mulher que cuida. O homem é o que vai à caça, a mulher que preserva. O filho tem que estar abaixo dos pais. E hoje nós temos uma realidade ao qual nos constrói que cada um pode estar na posição que se sente mais confortável. Uma sociedade em que mostra
que o lugar de qualquer um é onde ele quer. Só que muitas das vezes, por conta dessa mudança que ainda estamos passando, as pessoas não conseguem entender. Eu, quanto pessoa, tenho os meus erros. E os meus erros me fazem um indivíduo indiferente, me faz um indivíduo fora da curva e diferente, exemplo mesmo de você. Isso traz o individual. Quando conseguimos entender que somos falhos, que podemos errar e que o erro ele é importante para a educação e o crescimento individual, isso tudo cai por terra. E o terreiro tem uma super importância nisso. As pessoas não conseguem enxergar isso dentro dos terreiros. Se a gente for parar para analisar, os maiores centros sociais históricos são os terreiros. São os quilombos, aonde todos os tipos de pessoas, em diversas situações, procuram seu refúgio. E quando você, ali com um prato de comida, entrega para aquele irmão que muitas das vezes, exemplo, está numa situação de rua, você enxerga não só o amor dele ao seu olhar, e como pequenas coisas podem trazer infinitas bênçãos ao próximo. Você consegue também entender, como o Chico falava, a sua realidade não está distante dele, porque ontem você pode ter passado fome. E teve uma mão que te conduziu, o alimento. Se não foi o alimento da matéria, foi o alimento da palavra. Se era o alimento do intelecto, chegou de forma de cultura, de oportunidades até você. E o terreiro, ele abre esse universo. Quantas das vezes, nas portas de terreiros, centros religiosos, você vê pessoas de diversas situações sociais baterem na porta por infinitas dificuldades, infinitos problemas, procurando um asilo, procurando um aconchego, procurando uma palavra, procurando um prato de comida, procurando uma solução, um aconselho. E quando você consegue enxergar que dentro do terreiro não há distinção, não existe distinção, não existe distinção entre o rico, entre o pobre, não existe distinção entre raça, cor e gênero. Todos são família, todos são corpo, todos são ser, todos são espíritos. E o terreiro tem essa cultura muito viva. Você vê, temos grandes sacerdotes, grandes babalaôs, nós temos grandes ialorixás, nós temos grandes ogãs, temos grandes equedes, ou seja, todos e qualquer tipo de gênero, cor e raça tem um lugar dentro do terreiro para ser acolhido. E isso, para aquele que vem de uma cultura a qual a sociedade cada vez mais tenta jogar, né? Tivemos um período muito obscuro disso, de querer separar cor, raça, gênero. E você entra no local onde diz, todos nós somos iguais, e você convive nesse local, você enxerga que não há diferença. Você enxerga o amor ao próximo, porque você passa a se amar também. Eu acho que o grande problema existente hoje não é somente a falta de amor, é a falta de procurar entender ao próximo. Né? O dedo aponta muito nele, ele roubou, ele assaltou. Por quê? Que condições esse nosso irmão passou? O que a sociedade implantou e jogou para ele? Ele é mais uma vítima social? Ele teve as mesmas oportunidades que você? Será que você, no lugar dele, não faria as mesmas ações ou até piores? Isso é uma cultura de terreiro que hoje, graças a Zambi, está se chegando também dentro das igrejas. O questionamento social, o questionamento de a sociedade num todo. Então, o terreiro, os centros religiosos de matriz africana têm fundamental papel nisso. Fundamental. Eles quebraram esses elos. Eles mostraram
que temos como conviver em harmonia como irmãos, independente de qualquer distinção que possa existir. Como eu sempre digo, coisa boa acaba rápido, né? E por isso é de extrema importância que a gente possa curtir, compartilhar, reproduzir e realizar cada vez mais, da mesma forma que a gente está aqui hoje, nesse bate-papo, no Diálogos do Terreiro, essa série que tem vários episódios aí, nessa primeira temporada. Eu queria que você, Iago Komuth, pudesse deixar um recado, trazer uma fala, mas antes disso, também dizer o quanto dá trabalho gestar, conduzir e manter um terreiro em funcionamento. Porque às vezes à distância, a gente não entende como que a luz se acende, como que ela se mantém acesa. Como que a casa, espaço físico onde o terreiro se contempla em existência, a gente não sabe como que ele se tem enquanto manutenção em existência, naquele espaço, naquela geografia. Então eu queria que você falasse também um pouco sobre isso e deixasse uma mensagem aí para todos os espectadores que estão vendo, lembrando que a gente possa cada vez mais compartilhar esse tipo de conteúdo, porque coisa boa gera coisa boa. Obrigado, Vitor, por esse lugar de fala. A gestão de um terreiro ela é muito, muito imponente. As pessoas, quando chegam numa gira, chegam num trabalho espiritual, elas encontram as coisas todas posicionadas, encontram as velas firmadas, encontram toda uma estrutura para poder acolhê-las. Mas não conseguem entender que essa estrutura ela gera gastos. E muitas das vezes é o auxílio, é a doação da assistência que nos permite manter a vida e o contínuo trabalho do terreiro. Essa colaboração, essa troca, né? Não só como a colaboração da assistência, mas também a participação, né, dos filhos, a participação às vezes com mentalidade, a participação às vezes com auxílio, permite com que a gente mantenha a vela acesa, mantenha o terreiro aberto, mantenha esse hospital da espiritualidade, esse centro social que assiste tantas pessoas funcionando. E aí eu trago uma ressalva a todo umbandista, todo irmão de fé. Auxilie seu terreiro. Muitas das vezes não é necessário nem só o dinheiro, mas o se doar, o estar disponível. Quem não tem condições de ajudar financeiramente pode doar com trabalho. Uma vela já permite que um trabalho seja feito, uma pessoa seja auxiliada. Então, vamos ter esse senso de colaborar, o senso de irmandade, o senso de família. Isso é importante para um terreiro. O próprio exemplo aqui da TUI, o local onde se estabelece hoje a TUI é um local alugado. Temos despesas fixas e mensais, como aluguel, como água, como luz, como insumos. Você tem insumos para poder fazer todas as firmezas da casa, todo o preparativo, para lidar com diversos tipos de energia. Fora isso, toda a estrutura para poder acolher os irmãos. Cadeira, bebedouro, banheiro e tudo mais que requer para poder dar o digno conforto àquele que aqui vem buscar o conforto através da espiritualidade. Então, ajudem seus centros religiosos. Peço também que ajude a nossa casa, aqueles que puderem de bom coração e aqueles que de alguma forma olhar para nós com olhar familiar, um olhar de amor. E eu deixo uma mensagem a todo bandista, principalmente aos jovens. A jornada é dura, a jornada é difícil. A jornada requer uma doação enorme, um sacrifício diário. Quando a gente faz um compromisso com a religião, não é somente o compromisso de estar presente na religião, mas é um compromisso moral, é um compromisso ético, é um compromisso religioso, em de mudar a sua conduta, em de melhorar a cada dia um pouco mais e de crescer cada dia mais com os seus e com o próximo. Então,
é difícil, mas é revigorante. Porque quando acaba uma gira, acaba um trabalho espiritual, quando acaba uma distribuição de quentinha, ou um trabalho social, qualquer que for, você olhar nos olhos daquele irmão e através daquele sorriso, a gratidão. Você vê que você foi uma centeia, que você pôde ser instrumento para auxiliar o próximo. Aquilo nos ensina a ser humano, a ser irmão, a ter o amor próprio, como a gente conversou. Então, agradeço novamente o Arte Faz Parte, agradeço novamente a você, Victor, agradeço a toda a equipe pela oportunidade de estar recebendo vocês nesse ventre maternal que é a TUI. Obrigado, Iago. Obrigado a toda a equipe, todo o corpo mediúnico da TUE Pai Guiné, que esteve aqui hoje colaborando com esse episódio, Juventude no Terreiro, e a você, espectador, que você possa acompanhar os outros episódios dessa série Diálogos no Terreiro. Sou Victor Meireles, um grande beijo no coração e até o próximo episódio.